Rafa Beats na área. Pessoal, Luana Oliver, curta nosso canal, se inscrevam, acione o sininho, não se esqueçam disso. E vamos aproveitar isso, beleza? Verdade, ela falou um negócio bacana, o que acontece? Eu percebo que a galera, os nossos vídeos têm até uma certa quantidade bacana de visualizações, mas vocês estão esquecendo de se inscrever. Se inscrevam, inscrevam-se no nosso canal, entendeu? Porque é muito conteúdo bacana aqui, vocês vão se surpreender. Vamos lá, gente. Então hoje eu vou apresentar assim de uma maneira mais rápida, não vou ler a biografia porque o cara é um global. Vai tomar no cu. Ele é um global, Pedro Bial. O cara é um global. O cara, ele é meu, vai até combinar, ele é meu primo de segundo grau. Bem-vindo, Eric. Valeu, cara. Obrigado. Bem-vindo, Eric. Obrigado, boa obrigado. Tarde. Boa tarde. Sabadão gostosão, né? Sol, sabadão de sol. Sol, sem nuvens no cel, que delícia. Exatamente. O Eric, pra quem não sabe, é um músico talentosíssimo aqui da nossa região de Campinas. E ele vai compartilhar um pouco da história dele com a gente, das origens, enfim. Microfone é seu, câmera é sua, Arrasa. O mundo é seu, bora lá. Arrasa. Você é de Valiense ou não? Começa por aí. Pé de figo. Pé de figo. Tem que especificar, né? Valiense é pé de figo. E a gente pode falar Valiense com orgulho, porque, a Dona Irã Barbosa é Valiense. Então a gente já fala, Aliás, hoje eu vou tocar no Bar Brahma. Bar Brahma é em São Paulo, galera. Bar Brahma é em São Paulo que os Demônios da Garota tocam até hoje lá, né? Então, legal pra caramba, né? Nossa, Cara, se precisar do palco que a Elis Regina pisou, velho, não é simples, é né? uma moral do caramba, é uma moral, né? São anos e anos de perseverança na carreira artística, porque olha, vou te falar, cara. Não é fácil. E a música por si só já não é fácil você galgar um espaço, né? Não. Cara, eu acho que assim, arte, aqui no país, eu tô falando do que a gente vive, porque eu não conheço, cara, por mais que o pessoal ache que eu já saí do país, eu nunca saí do país, nunca pisei nem no Paraguai. Nem eu. Pra fazer compra. Nem eu. Isso é uma frustração que eu tenho. Nunca fui comer uma picanha em Argentina. Nem eu, mano. Nunca fiz nada. A única coisa que eu viajei, fui para alguns estados aqui do Brasil, mas saí do país nunca saí. Mas, cara, o pessoal, aqui, a gente pode falar da experiência que a gente tem, né, cara? É difícil demais. Mas só pra gente não se perder, pra gente, antes de se aprofundar, a sua história, você é valiense. Nasceu em Valinhos, enfim. Pé de figo. Pé de figo, frequentava a festa do figo. Festa do figo. Enfim, conta um pouquinho dessa, até você, até a adolescência, mais ou menos, como que surgiu. Vai lá, é isso que a gente quer, a sua história que importa pra gente. Cara, eu sou valiense, eu não ligo pra esse negócio de idade, eu nasci em 78, tô com 43, vou fazer 44 agora, final do ano. Eu também não ligo pra esse negócio de idade. Não. Tô nem aí. 23, né? Claro. E, cara... muitas coisas, né? A minha história já é bem louca, né? Então, assim, nasci em 78, quase 44 anos atrás, e eu sou trans, né? Então, cara, tem toda uma bagagem aí diferente, né? Para quem não sabe, o Eric é um homem trans, exatamente, certo? Aí no desenrolar dessa entrevista a gente vai desenrolar todas, né? Aprofundar assim, até de uma maneira tecnicamente o que é ser um homem trans. Exatamente. Mas, então vamos lá, ser um homem trans, já começou, não é fácil numa cidade do interior, já tem uma dificuldade. Porque, cara, pensa, você me conhece, a gente é claro. primo e, cara, a nossa infância, você não tem nenhuma referência, você não nem sabe. Eu não sabia o que eu era. E 40 anos atrás, né? Porque não tem essa coisa que é hoje, exatamente, né? Você imagina a cabeça, exatamente. né? Eu não sabia o que eu era, as pessoas que conviviam comigo não sabiam o que eram, mas sabiam que existia uma coisa diferente. Né? O Rafa tá aí pra provar que não é... Que era mesmo, todo mundo tinha essa consciência de que, peraí, algo de errado não está certo. Meu filho fala isso, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Porque, cara, desde pequeno, eu sempre me identifiquei como homem, sempre. Na minha cabeça, eu sempre fui um menino, por mais que as pessoas viessem falar o contrário. E assim, era o que a gente tinha, é o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, eu sou isso. Assim,
eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E nem as pessoas que estavam ao meu redor, meus pais, meus tios, meus familiares, meus amigos, assim, viam que tinha uma coisa ali, mas que não sabia o que era. Cara, eu só fui descobrir o que era quando eu tinha 19 anos. Então, porra, imagina. Nossa, 19 anos nessa loucura, né? É uma loucura mesmo. A cabeça mil, né? Porra, é uma loucura. O que tá acontecendo comigo? Eu achava que eu era louco. Porque você vem dos seus amigos, né? Tipo, mano, suas amigas, né? Tipo, o que tá acontecendo comigo? Mas quando você fala de que você não sabia, a gente está falando no sentido de realmente não saber ou não se assumir? Não saber. Não saber o que está acontecendo. Não saber o que está acontecendo. A gente não tinha referência. Tá. Hoje em dia, se você falar, se você der um Google, mesmo que você não saiba o que é ser um homem trans, mas se você der um Google homem trans, vai aparecer fotos, vão aparecer histórias, então você vai ter, por exemplo, você vai ter o Tami Miranda, que é o filho da Gretchen. Nos Estados Unidos você tem a referência do Chess Bono, que é o filho da Cher. Da Cher, tem uma importância. O filho da Cher. Você tem pessoas, né? O Elliot lá, que agora eu não sei eu sei quem é. Aquela atriz famosíssima. Que era atriz. Ela fez entrevista com o Bolsonaro, não foi essa? Foi, acho que foi. Teve uma que fez entrevista com o Bolsonaro meteu o louco, como sempre. Como que ela que escreveu um artigo lá. Eu não lembro não, mas eu acho que é ela. Alguma coisa é Elliot. Mas é ela. Agora é ele. Foi ela que fez a entrevista com o Bolsonaro. Foi ele agora, Ele, eu não sabia que ele tinha feito a entrevista com o Bolsonaro. Ele fez. Não, ela saiu simplesmente enojada da parada. Por quê? Porque ela não admitiu na época... ele, na verdade. Não, mas ou seja, ela não admitiu que a pessoa tinha uma determinada postura com relação a esse assunto. Entendeu? Mas, cara, também é o seguinte, aquilo que a gente... Né, é que como ainda a gente está na sua infância, a gente até vai se aprofundar nesse assunto. Mas é um negócio relativamente que há 40 anos atrás não era fácil. Não existia. Mas nem para você, nem para quem... Convive com a família, Tanto é que, porque assim, imagina, numa linha temporal, falando da minha existência, né? Cara, eu nasci, uma menininha aí, não sei o que, vamos lá, vestidinho, não sei o que. Com 3 anos de idade eu já comecei a questionar essas coisas. 3 anos. 3 anos. Quando eu entendi que eu era gente, Você eu comecei a falar, mas por que vocês querem pôr vestido se eu sou menino? E como é que você explica, cara? É muito louco, né? Como é que você explica, cara? Uma pessoa de 3 anos de idade... Começando a ter todas as formações. Saúde. Obrigada. Vamos lá, aqui é tudo ao vivo, galera. Desculpa. Quando uma pessoa com 3 anos de idade começa a manifestar isso, não tem influência externa. Não existia influência externa. Não existe. Mas, cara, mas aí que tá, é muito louco. Quando você começa a falar, quando eu te chamei para vir aqui, eu até tinha falado aqui o que vale aqui é a dúvida, porque a gente não tem certeza de porra nenhuma. Exatamente. Mas o que acontece? Quando você começa a manifestar, é porque você já vê dentro de você algo anormal ou não. Ou isso você vê anormal perante o que a sociedade, a ótica da sociedade. É isso. Eu acho assim, cara, eu penso no seguinte, a partir do meu registro, quando você tem 3 anos de idade, você se identifica, porque eu me identificava como menino. Mas com quais são os códigos, né? Você fala assim, quais são os códigos da sociedade? Essa é a pergunta. Para meninos, para meninas. Se é uma coisa construída socialmente, por que eu me identificava com os meninos se eu tinha toda a influência externa social que eu era uma menina? Eu usava vestido, porque minha mãe me colocava vestido. Eles faziam com que eu tivesse uma boneca, porque eu tinha que ter uma boneca, porque eu era uma menina. E como é que eu falava, não, eu não quero. E aí é que tá o que a gente fala, a gente nasce assim. Nasce. Né? Porque é uma coisa que... Nunca tive dúvida disso. Exatamente. Só que aí o mais louco é o seguinte, até os outros falarem que você tá errado, você tá certo pra você. Pra mim, era o que eu era. Eu questionava por que as pessoas insistiam em falar que eu era uma menina, se eu sentia dentro de mim que eu era um menino. Né? E aí eu começava a buscar, e aí você tenta buscar, né? Porque eu acho quando você falava que você se sentia um menino, também era referente à sua imagem ótica. Sim. Era do menino que você via na escola, ou seja, então na verdade você fala, pô, eu sou igual a ele. Sim.
Eu E queria aí- estar de bermuda, eu queria brincar de carrinho. Sim, Era sim, isso que sim, sentia. exatamente. Não queria brincar de boneco, ficar de vestidinho. Não. Era uma coisa que era instintiva. Muito Era louco, pra aquele né? lado. Uhum. E aí eu comecei a apresentar isso pros meus pais, e aí consequentemente para todos os familiares, etc e tal. E era uma situação assim, durante um certo tempo, quando você tá na infância, você ainda tem aquela questão da fantasia, né? O mundo de fantasia da Com criança, certeza. que você pode entrar em qualquer lugar, que você pode ser quem você quiser. Uhum. E eu, ainda bem que meu pai, a minha mãe, ela era mais questionadora e retraída nesse assunto. Mas meu pai foi uma pessoa que falou, não, deixa, vai, tá, beleza. Você quer então a fantasia do super-homem? Vamos comprar a fantasia do super-homem. A minha avó materna também, nesse sentido, foi muito aberta para isso. Que coisa, né? Muito louco. Muito louco. E não- É, e um- às vezes Mulheres, era- mulheres à à frente frente do no tempo. à frente do tempo. Cara, é, e um total. dos questionamentos que minha mãe teve uma vez, que ela estava desabafando com ela, e depois assim, depois de muito tempo a gente conversando sobre o assunto, minha mãe acabou contando isso. Que um dos questionamentos que ela teve com a minha avó, e a minha avó falou assim, Gê, nem toda Maria nasce Maria, nem todo João nasce do João. A sua avó falou minha isso? avó falou isso. Não Caralho, hein, acredito, velho. mano. Pô, é Senhorinha. foda, hein? Que nasceu na 1910, década de 10. né? Você imagina. Sabe, na década de 10, falar um negócio desse, cara, você fala, Nossa. meu... Eu ia falar na década de 30, mas década Não, de 10. 10. É, são as mulheres à Caramba. frente do próprio tempo, né? Total, mas é muito à frente, É, né, mano? são as mulheres à Porque frente. Eu acho que é o amor incondicional, né? Total. Acho que o amor incondicional falou mais alto. Incondicional, ali. aham. E aí, porra, passei por todos os psicólogos e psicólogas que vocês possam imaginar. E eu tinha uma... Só que meus pais queriam resolver a situação, né? Saber o que estava acontecendo. A gente não tinha noção do que era. Porque não era que nem hoje, que hoje você entra no Google e você dá um Google e você encontra uma resposta. Exato. Lá a gente não tinha resposta para nada. E aí eu fui crescendo sem referência nenhuma. Cara, devia ser foda, hein? Porque, cara, eu falava, eu tô louco, eu fui escolhido a dedo, cagado, né? Deus pegou e falou assim, vem cá, pá, você vai se fuder. Vai se fuder. Vai se foder gostoso. E aí eu falava, e a gente de família católica, né? Então, Também você acha que também tem uma importância nesse cenário? Não? Tem, né? A família católica não, é toda mulher, homem, Não, só a aquela família coisa, católica, né? a religião, no sentido geral, é uma merda, né? É. Pra ficar entre a gente. Claro, com todo respeito às religiões, eu acredito que todas são válidas, mas os caras cagam umas regras do caralho, né, velho? Sim. Eles cagam regra, né? Cagar. É. E aí o que acontece? Aí você tem que pegar e achar que você tá pecando simplesmente Sim. porque alguém meteu o louco e detalhe, moralista de goela, faz tudo errado, né? É assim, né, ou não? Detalhe, exatamente. Exatamente. E é foda, porque e aí você crescer sem referência nenhuma é uma merda, né? Porque hoje, é o que eu falei, hoje em dia você tem respostas, né? Você tem pessoas que você pode se espelhar. Recentemente, um caso pra gente falar sobre representatividade e referência. Vocês devem ter visto na internet as meninas pretas assistindo o trailer da Pequena Sereia. Cara, que sim. coisa Eu linda! vi. A menina se vendo numa princesa da Disney. É, muito E aí legal. você fala assim, cara, é uma isso é referência, É. isso é referência. Aham. E aí naquela minha época não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém pra correr. E nem quando eu me descobri, quando eu falo descobri, porque não é que eu me assumi trans, eu me descobri Descobriu, trans, porque eu não sabia o que eu era. É Eu foda. não sabia o que estava acontecendo comigo. Então pra mim era muito difícil. Então quando eu me descobri trans foi Libertador ou não? libertador. Foi uma semana assim, eu chorei durante Com uma 19 semana, anos. Com 19 anos. Você chorou quanto? Uma semana, fiquei chorando uma semana sem parar. De Eu conseguia felicidade. parar. Mas como você descobriu isso? Eu já tava, eu namorava uma menina na época, que ela tava fazendo faculdade de psicologia, e ela leu um livro que chama Os 11 Sexos, do Pamplona, que é um psiquiatra. E nesse livro, ele fala sobre... É um livro super bacana, que aliás, quem gosta de ler sobre sexualidade é bem bacana. E ele fala, né, sobre a sexualidade, sobre as identidades de gênero e tal. E ele falava sobre transexuais. Aí ela leu o livro e falou assim, eu acho que você tá aqui no meio, que você não quer ler? Aí eu peguei e comecei a ler. Eu falei, já começou, já acendeu aquela luz. Mas eu falava assim, cara, mas transexual? Mas não é só o caso da Roberta Close, que era a única referência que eu tinha na época, que todo mundo tinha na época. Uhum.
a única pessoa transexual no mundo pra mim era a Roberta Roberta Close. Eu Close. não entendia que existiam outras pessoas, Uhum. né? E eu falava, bom, existe a mulher transexual, então, que nem naquela época não era nem mulher transexual, homem transexual. Eu não sabia que existia homem transexual. É, diferente, né? Eu falava, cara, não é possível que exista Ó, casos como o meu. E aí, lançou um filme chamado Meninos Não Choram. Nossa, eu amo esse filme, cara. E eu assisti esse filme, é violento pra cacete. Violento, violento. É Ah, mano, triste, é não vai foda. chorar aqui, mano. É foda, esse filme é Nossa, esse foda, filme é ele é forte. Ele é forte pra caramba, e é Forte. uma história real. Isso é É. real. Eu assisti esse filme, eu entrei em choque, porque É foda. além de ser uma história real e é violenta e é dolorido, o filme é dolorido, doloroso, assim. Nossa, é. Eu falei, caramba, Fudeu. tem gente É. igual a mim. Cara, desculpa a minha ignorância. Transexuais e transgêneros, a gente tá falando da mesma situação ou não? Sim. Mesma coisa. São pessoas que transitam nos gêneros, né? Não sei, gênero. Eu acho que assim, falar hoje em dia, se a gente for falar sobre isso, falar a palavra transgênero é a mais correta. É a mais correta. É a mais tá? correta. É que, cara, a gente vem numa escola, eu às vezes, e eu dou palestra sobre isso, né? Hoje eu tenho uma consultoria que trabalha com isso, com diversidade, e eu às vezes tenho que me policiar para usar os termos corretos, porque a gente usa os termos, né, que a gente vai adquirindo através do tempo. Eu tenho. E o termo transgênero é o mais correto. Por quê? O termo transgênero, ele abrange todo um guarda-chuva das pessoas que transitam entre os gêneros. Então, você Não tem- necessariamente envolve a palavra sexo. Não. Não que tenha nada a ver. Mas transexual envolve a palavra sexo, que já está ligada diretamente ao prazer Sim, sexual. né? exatamente. Então, por isso que Então, é melhor é, usar transgênero. Eu porque- acho mais Mas correto. É correto. É a palavra Sim. certa, é o mais correto, Não tem cara. a ver com sexo, tem a ver com a pessoa. O gênero né? da O pessoa. gênero da Tanto é que a gente pessoa. fala, né? Existe a identidade de gênero e existe a orientação sexual. A identidade de gênero é como que a pessoa se sente, como que ela se vê, como que ela se enxerga e como que ela se põe diante da sociedade para ela mesma, né? Então, qual o gênero que eu me sinto? Eu me sinto homem, eu me sinto o gênero masculino. Tem pessoas que se sentem do gênero feminino e tem pessoas que hoje em dia já estão, elas não se sentem pertencentes a nenhum gênero, ou elas são fluídas. Então tem hora que ela se sente pertencente a um gênero masculino, tem hora que você se sente... E você acredita que isso seja uma própria evolução da espécie ou não? Eu acho Ou que você acha que são aí desejos, não desejos, ou são situações reprimidas? são situações que já existiam. Isso daí a gente tá falando Já? de década de É, mil. porque ele tá falando de 40 Nós anos estamos atrás. falando desde o Não é, pré-história. não é nem evolução. Então mano. isso eu vejo, já mas vem isso eu vejo como uma bem lá coisa atrás. positiva da humanidade, ou seja, mesmo da democracia, está amadurecendo. Né? Exatamente. Sim, porque as tá pessoas tendo estão tendo a evolução oportunidade, mental, né? as pessoas estão tendo a oportunidade de se encontrarem, de saber o que elas são. De expor o que elas são, né? Exatamente. Porque antes não tinha isso, né? Não. Hoje em dia A gente tá... não tinha nem a liberdade, né, pra isso. E lá na sua infância, você chegou a ter que fazer média para ser uma menina ou não? Muita tentativa foi feita, não por minha parte. Ninguém pode falar que não, né? Não. Cara, minha mãe fazia complô com tia, com amiga, pra me dar presente de Benzedeira, rolou ou não? Rolou. Rolou benzedeira, rolou psicóloga, rolou tudo. Foda, né? Foda. Só não rolou exorcismo, de resto tem tudo. Já faz uma A lista. gente ri, mas não extensa. tem graça. É. Pô, Mas cara, foda. mas a gente tá falando, né? A gente tá falando O assim, negócio é muito sério. eu acho um negócio que na verdade eu diria que é pouco esclarecido ainda, mas está melhorando ou seja, o maior arma que nós temos hoje é a informação, né, cara? Uhum. É a informação Com certeza. que não tinha lá, né? Não, tanto que antigamente, até uns, sei lá, 10 anos atrás, era LGBT. É. Hoje já é LGBT. Não, era GLS, lembra? GLS, Quem boa. tinha o Monzas GLS na época, eu não É. gostava nada da sigla. É verdade. Era GLS, que era quase Gays Simpatizantes. O Simpatizante. cara que tinha monza Exato. GLS ficava puto. Putaço, GLS. Vocês caralho. GLS. Aí depois veio o LGBT. Primeiro veio o GLTB. Não, GLTB. Ah, esse eu não fiquei sabendo. Antes na transição do GLS pro LGBT, teve o GLTB. E aí o que acontece?
O que era esse daí? Gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais. GLBT. Por que troca o GLBT pro LGBT? Porque as lésbicas tinham pouca visibilidade. Isso é importante você falar ali, aí, galera. Sim. Vamos entender essa sigla que às vezes ninguém entende e tem um significado. Sim. Até porque uma letra vira antes de outra, né? Não, e aí o pessoal fala assim, por que vocês decidem? Eu decidi hoje, acordei. Não é assim, cara. Isso aí é decidido em fóruns nacionais e internacionais, né, de diversidade. Então, como em diversos fóruns mudou-se a sigla GLS para GLBT, e aí da sigla GLBT foi para LGBT. Durante um desses fóruns, eu não sei dizer qual foi, que ano foi, mas essa sigla mudou para dar mais visibilidade para as pessoas lésbicas, né? Porque a gente enxerga que a comunidade LGBTQIA+, né, hoje, e tem muitas outras letras que eu falo LGBTQIA+, que é que é o mais simples para eu falar. Porque agora, o mais porque significa tem os P, outros, sim, né? sim. Uhum. Tem outras letras também que já estão se inserindo no... Mas o mais abrange todo o pessoal. Todo mundo. Mas nesse fórum em específico, eu não sei quando foi e qual foi, o pessoal entrou no consenso que a letra L viria primeiro para dar mais visibilidade para as pessoas lésbicas, porque antes era só G, G, G. Hoje em dia ainda é muito, né, dentro da comunidade gay. A comunidade gay. Mas o porquê de dar mais visibilidade para as lésbicas também nesse sentido? Para políticas públicas, para tudo, para coisas que elas podem conquistar em alguns Que os gays que tinham já tinha conquistado ou não? Sim, de alguma forma sim. Tá. Né? Cara, se você for ver, hoje a gente fala assim, a população gay, a parada gay, não sei o que, gay. O pessoal fala muito do gay, mas essas coisas englobam todas as letras, né? Por isso que é importante a gente falar a parada LGBT, quando a gente fala de homofobia, não falar só de homofobia, falar sobre LGBTfobia ou homotransfobia. Por quê? Sim, claro. É um preconceito que existe com todas. Óbvio, essas é óbvio, populações. é claro, isso daí. E aí isso é sempre galgado, isso é sempre discutido nesses fóruns que acontece, o pessoal discute, tem muita organização por trás disso. Cara, quando você vai falar de uma parada LGBT, não é balbúrdia e tem todo um planejamento, tem todo... qual vai ser o tema? Do que a gente vai falar esse ano? E aí tem uma coisa política que envolve isso, política no sentido não de partidária, mas política no sentido de fazer política, né, para a comunidade e tudo. Então assim, é um universo muito denso e muito rico, né, de coisas e de decisões que têm que ser tomadas. Então por que a letra tá lá, por que agora englobam as pessoas não binárias, tem as pessoas pansexuais. É importante a gente falar, quando a gente fala de orientação sexual, falar sim que existem as pessoas bissexuais, porque o pessoal acha que bissexual, não tá decidido, tô em cima do muro. Não, cara, existem pessoas que se atraem por ambos os gêneros, né? E aí, cara, é um universo muito... Só pra te interromper, já interrompendo, os Meninos Não Choram, o filme chama? Meninos Não Não é Choram. aquele que é a revolução que teve lá nos Estados Unidos? Não. Como chama esse filme? Que eu tô com esse na mente, cara. Qual? O movimento. Aquele lá é o Stonewall. Esse daí. Como chama? Stonewall, que é o... Esse não assisti. Stonewall foi uma... É um movimento importante também, né? importante, Teve sim. uma importância. Sim. É que eu tava querendo lembrar o filme, mas eu lembrei desse aí. Stonewall, o que acontece? Tinha um bar em Nova York que chamava Stonewall Inn. Chama, né? O bar existe até hoje. Na década de 50 ou 60. Que era um bar onde as pessoas LGBTs da época se encontravam. Porque lá era proibido. Na época era proibido você ser homossexual, você ser... É isso aí. Nossa. Você É ia isso aí. preso. A gente já assistiu os filmes juntos. Vocês devem ter assistido o documentário. Não, assisti o filme, tem um filme, tem um filme. Eu não assisti o filme. Tem um Mas filme. na Netflix tem um monte de documentários sobre Stonewall, que é muito importante dizer. E é muito louco, né? Porque o pessoal fala assim, movimento gay. Cara, quem atirou a primeira pedra no movimento Stonewall foi uma mulher trans. Christian Walsh. Que assim, ela foi lá e deu a cara. E aí o bagulho estourou.
que foi Sempre um tem dia... que ter. Você acha que. Já te interrompendo de novo? Puta, eu interrompo pra caralho. Pra caralho. Você acha que sempre tem que ter Deus. alguém metendo louco e arrombando pra ser ouvido ou não? Tem que ter, né? Infelizmente ainda tem. Tem, né, cara? Mas tem Ou que- seja, a conversa ainda se resolve muito pouco no nosso país e no mundo inteiro, né, cara? Eu costumo dizer que assim, eu gosto muito de comunicação não violenta, eu sou a favor da comunicação não violenta, mas infelizmente tem hora que você tem que gritar, né? E existem as pessoas que fazem isso muito bem. Eu não sou o cara que grita. Que grita, Eu sério. sou o cara que fala que nem a Super Nanny. Eu costumo dizer que eu sou a Super, Super Nanny Nanny. da consultoria Da da hora. diversidade. Da hora. Porque a gente tem, eu falei, né? Eu e a Bárbara, a gente tem uma consultoria e a gente trabalha em empresas para fazer palestras sobre diversidade. Então eu sempre falo da questão da comunicação não violenta, porque você tem que saber com quem você está falando. Você tem que saber que ponto de partida, da onde aquela pessoa está partindo. Porque você vai falar com pessoas que nunca tiveram contato. Opa, desculpa. Vamos falar um Imagina. pouquinho sobre Vamos. essas palestras que você dá? Vamos. Então, maravilha. Vamos falar sobre isso daí. Aí, Eric, você estava falando da consultoria, né? Como que funciona a consultoria? É você e sua esposa, é isso? Sim. Em primeiro lugar, manda um beijo pra sua esposa, pô. Lá, um beijo. Logo Vá, você vai estar vá. sentadinho aqui no Um sofazinho. beijo pra você também. Logo eles trazem você pro sofazinho. Né? É, Podcast Você em Casa. total. Siga a gente, inscreva-se no nosso canal. É. Cara, a gente tem uma consultoria chamada Diferentes. E a gente pôs esse nome exatamente porque a gente acredita que todo mundo é diferente. Não vem me falar que você é igual, cara. Eu acho que eu sou diferente. Verdade. Você não acha que eu sou diferente? Cara, Eu acho. Eu a sou gente, super a gente passa, diferente. a gente fala, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, cara, olha na palma da sua mão. Você tem uma impressão digital, cara, que é sua. Ponto. Não existe nenhum outro ser humano no planeta É que muito tem uma louco impressão isso, digital né? igual a sua. É muito louco Não isso, né, existe. velho? Como é que você me fala que você é Porra. igual a mim? Você pode até ter Como? interesses parecidos, você pode ter gostos parecidos, você pode ter muitas coisas parecidas comigo, mas igual a mim você não é. Aí a gente fala, mas aí você tá falando que... Aí você não tá classificando a questão da igualdade. Meu, eu acho que é o seguinte, a gente tem que falar de equidade e de oportunidades iguais, né, pra todos. A gente tem que falar que eu sou igual a você. Eu não sou igual a você, Claro. Uhum, entendeu? Nem se eu tivesse um irmão gêmeo eu seria igual ao meu irmão gêmeo, verdade. né? E é muito louco isso, cara. E a gente trabalha com isso. E como que tá aí? Vocês trabalham pra colocar essa ideia na mente da galera ou para Esclarecer, buscar, eu acho, ou, né? ou para buscar essa equidade social? Existe essa equidade ou não existe ainda? Não, a gente fala que o nosso sonho é nunca mais ter que falar sobre diversidade. Eu acho. Isso é uma cara. coisa normal, Eu uma acho, eu acho. coisa natural. Estamos Né? longe disso e eu acredito que eu não vou É. viver isso nessa encarnação. É Mas, verdade. por exemplo, o trans homem, quando a gente está falando de uma barreira social, no geral, talvez depois que ele já realmente se identificou e se assumiu, talvez seja do gênero o menos, como se diz, que sofre preconceito ou não, até porque pela aparência física, desculpa se eu estiver errado, Não, mas tá né, certo. cara? É uma colocação interessante, porque assim, a gente fala o seguinte, né? A testosterona, o hormônio testosterona, ele é muito forte. Ele é um hormônio muito predominante nesse sentido, que ele entrou no seu corpo, ele já faz o estrago que ele tem que fazer. Tanto é que você vê, por exemplo, mulheres que malham e fazem uso da testosterona, como que altera o corpo e o metabolismo, a voz, a musculatura, Tipo a Graciane. entendeu? Tem uma galera que o pessoal fala que fala com voz de pato, por quê? Porque você vai cair, altera tudo, Ah, né? E aí o que acontece? Quando as pessoas começam a se hormonizar, né? Porque aí eu vou falar uma coisa muito importante também, né? É lá, ó. Uma coisa muito importante. Quando eu tô falando de uma transição de gênero, no caso, a minha transição foi de mulher para homem, né? Eu nasci, meu gênero, a gente fala, meu gênero designado ao nascimento foi de mulher, Mulher. né? Ah, nasceu o quê? Uma menininha. Por quê? Ah, porque tem uma vagina, não sei o que, beleza. No linguajar claro, uma buceta. E aí o que acontece? A pessoa nasce num gênero, num determinado gênero, e ela transita para outro gênero. No meu caso, na minha experiência, por isso que eu falo, somos todos diferentes. Por quê? Eu, Eric, escolhi, porque fez sentido para mim, porque era isso ou era o caixão. Eu já tentei me matar.
Nossa. com 11 anos de idade. Isso é uma característica dos transgêneros. Muitos deles sim. Tá. Muitos deles sim. Importante, outra coisa cara, importante. a gente tá falando, hoje nós estamos gravando isso aqui no mês de setembro, né? E a gente tá falando muito da questão do setembro amarelo, de saúde mental. E outro dia a Bárbara foi dar uma palestra sobre saúde mental que ela falou, cara, o suicídio, ele tem 3 coisas que levam a pessoa ao suicídio. A sensação de insolubilidade do problema, que é assim, que esse problema que ela tem nunca vai se resolver. A sensação de que esse problema que ela tem não vai acabar nunca. E a sensação que ela tem que só se ela morrer. É a única saída. A única saída é essa. A única saída é essa. Ou uma doença mental, né? E, cara, é muito complicado, né? O suicídio, ele acontece por causa disso, por causa desses sentimentos que a pessoa tem, que ela acha que não vai ter resolução, não vai ter nada. Então o que acontece? Na minha linha temporal, eu posso falar o seguinte, da minha experiência. Eu comecei com 2, 3 anos de idade a manifestar essas questões, de eu falar, eu sou menino, todo mundo falando, não, você não é, não, mas eu sou, não, mas você não é. Então eu começava a buscar em outros lugares, como eu era um menino, eu queria provar para todo mundo que eu era. Teve uma vez que eu, na escolinha, a gente estava no infantil, né, eu fui no banheiro, a gente ia no banheiro com os amiguinhos, eu só andava com os meninos e tal, aí eu fui no banheiro com um amigo meu, e o banheiro não tinha porta, porque para as crianças não se trancarem e tal. E ele pegou e fez xixi sentado. E eu falei pra ele, cara, que legal você faz xixi sentado também. Por quê? Quantos anos você tinha? 5. Sim. Aí ele falou, eu faço porque eu operei a fimose. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe... Quero operar a fimose. Não, eu falei, mãe, eu entendi por que eu faço xixi sentado. Porque eu operei a fimose. Meu Deus, é a inocência da criança. Então assim, minha mãe já arrancando os cabelos. Pois é, a criança não tem, né, velho? A criança não tem essa coisa, né? Não. Nossa, é uma inocência, né? A criança não tem essa coisa dentro dela, né? Não. E aí... E então, que coisa, né? Só voltando à sua infância, o seu pai, teoricamente, que era para ser o macho alfa, ele teve um entendimento melhor do que a sua mãe, que teoricamente era uma mulher, né, velho? Sim, sim. Muito louco. Minha mãe questionava muito, por ter muita formação religiosa. E aí a religião, o peso da religião é esse, né? É a questão do pecado, tudo é pecado, né? Tudo é... Então assim... A Umbanda te abraçou um pouco melhor com relação a isso ou não? Sim, sim. Sim. Principalmente hoje, mais ainda hoje, na casa que eu frequento, que, cara... Pai Léo, Mãe Pri, beijo pra vocês, que vocês são maravilhosos. Pai Léo? Pai Léo das Pedreiras. Pai Léo, abraço. Queremos você aqui. Arrasou, Pai Léo. Já fiz propaganda. Queremos abraçar nosso menino. Não, aí, então, mas aí, você vê, aí foi lá a criança com aquela ingenuidade. Mas ó, eu vou falar pra vocês, eu tô falando do Pai Léo hoje, mas eu já passei por várias casas, tá? Todas elas me abraçaram da melhor maneira possível. Todas elas, tá? Eu tô falando da casa que eu tô frequentando hoje, mas todas as casas que eu passei me aceitaram como Eric. E a religião teve um papel importante para isso. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, você precisava desse suporte, apoio, desse né? suporte ou também whatever? Porque, mano, religião, falar pra você, se o cara falar um negócio... Mano, com todo o respeito ao Pai Léo, a qualquer outra religião, claro que eu acredito em algumas determinadas religiões e até sigo algumas, mas teve uma importância para você ou não? Ou isso também foi apenas um fato de você se sentir acolhido? Cara, eu acho que quando você se sente acolhido é importante, né? Qualquer situação. Mas é que você mencionou o caso do Pai Léo, não sei nem se ele entrou no contexto da parada, não tem nada a ver, né? Nada a ver, não. Se você fosse um cara ateu também, você chegaria no mesmo lugar que você está hoje, né? Eu falo assim, eu com respeito a todas as religiões, né? Mas eu falo da questão da Igreja Católica ser uma igreja... Porque e aí eu tô falando de novo da minha experiência, né? Eu sempre falo sempre da minha experiência, eu não vou falar da experiência de mais ninguém. Porque a experiência é a minha e a que eu conheço. Eu tive problemas na Igreja Católica. Eu com 10, 11 anos de idade, né? eu fui chamado de anticristo pelo professor de catecismo. Nossa Senhora. Porra! É muita ignorância. Uma criança de 10 anos de idade ser chamada de anticristo, ser expulso porque eles queriam que eu fosse a noiva da quadrilha, porque eles sabiam que eles não iam conseguir. Eles queriam cutucar, ia ter festa junina na igreja
E aí, não, o Eric não, né? Na época, a Érica vai ser a noiva da quadrilha. Porra, eu quase taquei fogo na igreja. Saí. Ou Não, seja, mas o assim, caralho, né? é. O cara não teve a empatia de entender que. Não, sabe o que Não acontece? tem que enfiar a goela abaixo. A igreja católica, ela é retrógrada. Isso é fato. Você casa uma vez, você não pode casar a segunda vez na igreja. O cara te soca, o cara te bate, o cara te xinga, tem aquele relacionamento abusivo. Agora você encontra um cara top, você não pode casar de novo. Então a igreja católica não consegue evoluir. São Desculpa quem instituições. são os católicos. É foda, porque mas assim. são essas real instituições isso. Não, mas mais do que é isso, fato delimitam, isso. né? Mas mais do que isso, o filho da puta desse padre, ele queria. Humilhar ele. O bagulho é mais profundo. Nossa, não sei se nossa, aí é isso que é até velho. difícil a gente julgar a igreja católica Cara, por eu vou lado, falar- de não. repente, de um corno de um padre, não, entendeu? porque assim, hoje você tem o padre Júlio Lancelotti, que é maravilhoso. É, O então. cara é maravilhoso. É isso que eu tô te falando. E aí é o que eu falo, são as pessoas. É isso que eu falo. Então, na verdade, São você as vê, pessoas. é Não um dá pra filho julgar, da puta não dá do pra cara que julgar tava falando tudo isso. numa Não, pessoa. claro que São não. as pessoas, claro que não. cara. E hoje você vê, cara, o Júlio Lancelotti, meu Deus, esse cara é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Eu queria conhecer ele pessoalmente. Cara, eu vejo as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Porra, o cara é maravilhoso. Mas ele não tem preconceito nenhum. Não. Esse cara Não, é esse cara é, tipo, Evoluído, né, evoluído. Ele tá. E aí quando você fala da diferente, evolução, né? A gente tava falando antes, né, no off, a questão, a evolução é trans, a evolução é bi, a evolução que... Não, a evolução é respeito. A evolução do ser humano é respeito. Porque, cara, homossexual, aí você falou do cis, né? O que é cis? Cisgênero. Pessoa cisgênera é uma pessoa que nasceu de um determinado gênero biológico, né? Tipo assim, nasceu com os caracteres sexuais, biológicos de um sexo, de um gênero, e que se entende do mesmo gênero. A expressão cis, ela vem da química. Tá. Eu Ela nasci fala- mulher, eu Isso. penso como mulher. Isso. Eu sou uma mulher cis. Exatamente. A expressão cis quer dizer estar do mesmo lado de. Entendi. E a trans é que transgride. Transita, Transgride, transcende. Entendi. Então, o trans quer dizer isso. E o cis quer dizer estar do mesmo lado de. Então, uma pessoa cis é uma pessoa que se entende como homem ou mulher, que nasceu no corpo de homem ou mulher. Né? Mas Ela se entende do mesmo jeito que ela nasceu. Tá. Mas qual que é a sua opinião sobre os pais hoje em dia, vários pais que a gente vê hoje, quando nasce o filho deles, eles não querem colocar gênero. Tipo, nasce uma menina, não quer colocar nome, eu não sei. Não quer colocar gênero. Eu conheço alguns pais que fizeram isso. Na Mas verdade, talvez você esteja se enveredando também pelo caminho político da coisa. Não, né? tô perguntando mas o é que que ele tem, acha. tem. O que Na verdade, ele assim, acha? Não, mas tem- eu entendi a pergunta. Tem pessoas que querem criar, que estão começando a criar os filhos a gêneros para que eles decidam depois, no futuro, o que eles vão ter. Mas você não acha que Seria o mais correto? Mas você acha que a criança fica meio perdida? Fala, gente, porque é diferente de você. Você nasceu como menina, Érica, beleza. Aí com 3 anos começou a se sentir diferente. Isso nasceu de você. Você já sabia que você era um menino. Agora, a pessoa nasce, a mãe, o pai não quer colocar Eu vou falar uma gênero coisa. nenhum. Você Uma não acha que hora- a criança fica não. meio perdida? Será que fica? Se eles. Não, eu quero a Eu opinião acho que- dele. eu Então, quero a aí que opinião tá. dele. Não, é uma boa pergunta dela, mas Sim. será que teoricamente, mesmo se os pais queiram entubar a goela abaixo a sexualidade, o gênero, já não vai estar dentro da Dentro criança? da criança. O Eu certo. acho que você Eu acho. imposicionar uma coisa já está errado. Se ele quer impor para a criança que ela seja a gênero até a adolescência, ele não vai conseguir. Porque Vai. a identidade de gênero dessa Já, criança já. vai aparecer Como no a sua momento. apareceu em 3 anos. Ela já. pode até aparecer não gênero, ela pode aparecer gênero, ela pode aparecer não binária, pode? Mas ela pode aparecer Menino ou Menino menina. ou menino. Aham. independente se ele criar a pessoa como Ariel, a pessoa fala Ariel é o nome que Darcy, né? pode ser homem pra Euridice. mulher. Euridice é meu tio. Eu tô ligado. Não, eu tô fora. Aí, eu não sei- Euridice. Nem por fora que eu dei com cliente. Eu não sei se é homem, se é mulher, essa corretora. Ah, é minha prima. Eu falei, nossa, desculpa. Mas o whatever é um nome. Nossa, bem Não, fora, existem mano. nomes que é um tem nome, fora. como se diz? A gênero.
A gênero. Mas eu acho que assim... Ou unissex, né? Se fosse óculos, né? Eu acho que, na minha opinião, e no que eu vejo por aí, na opinião de quem já passou por uma imposição de gênero, porque de uma certa forma foi uma imposição de gênero. As pessoas impunham que eu seja uma menina, e mesmo eu não sentindo o que eu era. Está assim hoje ainda ou não? Como assim? Não, Nos dias atuais. Depende da família, Sim. né? Você vê, por exemplo, chá de Não, sabe o que eu tô te revelação. falando? Porque a gente tá falando de 40 anos atrás. Sim. Hoje a gente já tem 40 anos na frente. A gente tem Continua 40 com a anos mesma mentalidade ou não? Sim. Tá. Mas mudou um pouco. Mudou um pouco. no Melhorou, sentido de- né, velho? Hoje em dia as Tem mais pessoas informação, enxergam o que está né? acontecendo, tem muita Tem mais informação. informação, Você né? dá um Google, você consegue achar tudo. É. As pessoas têm mais medo. Elas acham que pode ser influência externa. Não é Não influência é. externa. Não Não é, é. não Porque é. se fosse, eu estaria aqui de rosa. Porque de tanto que tentarem. Entubar Você em usa rosa. É, Você exato. usa rosa. Você usa rosa com toda a tranquilidade da sua vida. É. Eu odeio rosa. Então, Não pra você, pra mim. Eu não consigo usar. Porque me impuseram tanto pra eu usar rosa que eu Você não tem consigo. Eu paura tenho hoje. paura de usar rosa. Eu não consigo. Eu não consigo. É uma coisa assim. Eu já tentei comprar camisa. A Bárbara falou: ai, mas a camisa rosa é tão bonita. Meu, tentei, comprei. Não uso. Tá lá pendurada no meu cabide. porque Não vai. tem aquele estereótipo do rosa vinculado à mulher. Cara, isso é uma coisa Tem. que ficou traumatizada na minha vida, assim. Não tem. É. E aí eu tava falando da questão da imposição dos pais imporem pra criança ser a gênero. Tá, mas eles estão impondo. Tô impondo, exatamente. Se eles chegarem e falarem assim, bom, nós vamos dar um nome para nossa criança que seja um nome unissex e que ela possa ser livre, aí sim. Porque uma hora vai aparecer. Mas na certidão de nascimento vai aparecer sexo feminino, não vai? Ou masculino? Vai. Vai aparecer, não... Vai aparecer. Você acha que no Brasil não tem? Aparecer, No né? Brasil não tem. Na Isso Alemanha Como já que tem. tá, Depende. boa Isso pergunta, como que independe, tá, né? como que tá a legislação hoje Não, com relação a aqui isso? no Brasil não. É homem ou mulher? É. Aí pode colocar Aí o nome... uma coisa que a gente tem lutado muito é para a questão dos intersexuais, né? Que os antigos hermafroditas, Hermafroditas, né? que hoje nós não falamos mais hermafrodita, a gente fala intersexual, mas uma pessoa intersexo é uma pessoa que nasce com as genitálias, com as Duas questões genitálias. né? dúbias e assim, com formações diferentes. Então pode nascer uma pessoa com pênis, mas com útero, ou pode nascer um micropênis, ou pode... Cara, são infinitas possibilidades, né? Muito São louco. coisas genéticas, são formações genéticas ali diferentes. E aí o que acontece? O que a gente está lutando para que essas pessoas não sejam mutiladas ao nascer. Porque o que acontece com a pessoa intersexo? Acontece isso ainda? Vai tomar no cu, mano. Você vê, O que acontece cada vez é- que você acha que você vai escutar uma coisa, você escuta Não. coisa pior ainda. Sim, porque o que acontece? Nasce uma pessoa intersexo. Aí a pessoa tem. Ela nasceu Tem um com um pênis pênis exposto, E com mas ela tem um útero. Aí vai cortar o Aí pênis. eles pegam e fazem uma neovagina na criança, que é mais fácil de fazer, faz uma neovagina. E já que tem útero, beleza. Não tem bolsa escrotal, mas tem o pênis, então a gente faz o... Aí a pessoa cresce e era um homem. Homem. Nossa. Mas isso é normal, cara? Não é normal. Se faz isso até hoje. Que caralho. E aí o que a gente luta nessa? Porque aí volta. Mas isso não é uma volta coisa, a não é uma questão coisa dos divulgada, fóruns. né? Não, porque é uma coisa que acontece, tipo, são números pequenos, não são muitas pessoas, quer dizer, já é considerável, né? Existem um número considerável de pessoas intersexo. Mas é uma coisa que não se fala na mídia, é uma coisa que não, Não se fala, não, que se não fala. escuta Não, falar, você não não escuta. coloca. E aí o que acontece? Você impõe aí. Tudo que é imposto, cara, não dá. Tudo Não que é dá. imposto pra uma pessoa não dá. E aí o que acontece? Voltando àquele assunto, impor a sexualidade de alguém, impor a identidade de gênero de alguém não vai fazer com aquilo, não vai sufocar aquilo. Aquilo lá vai aparecer de alguma forma. Vai E aflorar. eu sempre costumo dizer nas palestras, voltando ao assunto das palestras, que a dor ela é forte o suficiente, porque aí a pessoa fala assim, tá, mas qual é o momento que você sentiu que ou você transicionava ou você morria, né? E eu falo que, cara, é como se a gente fosse um pintinho dentro de um ovo. Tem uma hora que o ovo vai ter que quebrar a casca. E você vai ter que sair de lá de dentro. Por mais que você segure. Cara, tem casos de amigos meus que são homens trans, que eu conheço. Por exemplo, esse meu amigo, ele nasceu
Vou contar a história dele de trás pra frente. Hoje ele é um homem trans, só que antes de descobrir homem trans, ele passou por uma vida que depois que ele começou a fazer terapia, que ele começou a lembrar disso. Quando ele era pequeno, ele teve as mesmas reações que eu. Com 3, 4 anos de idade, começou a se apresentar como menino e entender. Só que sufocaram ele de uma tal maneira que ele entendeu que aquilo era completamente errado. Ele não teve força para lutar contra aquilo. E aí ele começou a se feminilizar. E aí você fala, puta, houve uma luta pro Eric ser feminino pra alguém? Da minha parte, não. Eu não quis. Não, era muito mais forte que eu. Só que ele, esse meu amigo, teve tanta pressão externa e tanta gente falando que ele era errado, que ele falou, então tá bom, então eu vou tentar ser a menina que eu sou. E cara... Biologicamente. E aí ele foi. E aí ele cresceu, ela, né? Cresceu. E ele não conseguia se feminilizar mais. Ele começou a pôr silicone, ele começou a pôr preenchimento labial. Ele foi lá e casou com o cara mais bonito da escola. Tá brincando comigo. Quando eu falo ele, porque eu conheci ele como ele. E eu vejo ele como homem, porque ele é o homem que ele é. Mas naquela época era ela. Então ela foi lá, ela cresceu, ela pôs silicone, ela se feminilizou, preenchimento labial, casou com o cara mais bonito da escola, teve uma filha. E cara, e aquilo foi consumindo, e ia uma tristeza, tentativa de suicídio, terapia. Vamos pra terapia. Na terapia começou a fazer aquela rebobinada e aí a terapeuta falou assim, você já pensou que você pode ser uma pessoa trans? Aquilo foi libertador pra ele. E aí ele falou assim, cara, como é que eu vou reverter tudo isso que eu fiz? Procedimentos estéticos. Quantos anos será que ele tinha? Procedimentos estéticos. Quando ele começou, eu acho que ele começou com 40, com 30 e poucos, 30 e muitos, né? Nossa. Né? E ele começou a transição já mais tardia. Então, e tô com todas essas feminilizações para trás para poder recuperar, reverter, né? E aí que eu falo que, mais uma vez, o assunto faz assim, né? A testosterona é muito poderosa nesse sentido. Ela muda o pensamento da pessoa ou não? Esse papo de, eu fiquei mais agressivo porque... Não, você é uma pessoa agressiva. Você não é mais homem do que você era já, né? Você só, acredito eu, que esteticamente vai te deixar mais confortável, cara, né? Me deixa mais confortável. E uma coisa que a testosterona faz, ela mexe sim com as emoções. Mexe sim. Não vou falar que não. Eu sou uma pessoa que eu não choro. É difícil demais. Pra eu chorar, eu tenho que tem que ser uma coisa assim... Ou eu tô muito já assim, com muitos sentimentos e muitas coisas. E quando eu choro assim, é uma lágrima e faz assim, pronto, acabou. Porque cuidado para morrer de infarto, hein, irmão? Esse é o perigo. Chorar faz bem. Cuidado para não ter infarto. Eu choro pra caralho. E o que a progesterona já traz uma questão emocional muito forte pra mulher, né? Antes, eu era uma manteiga derretida. Eu chorava por qualquer comercial de Doriana que passava na televisão. Eu chorava. Depois que eu comecei a tomar testosterona, eu não choro nem fudendo. E a testosterona, ela acaba prevalecendo sobre a... progesterona? Progesterona. Progesterona. Não sei. Mas ela nem saber. Mas ela... Não, tô brincando, gente. É que pra mim não faz sentido, né, cara? Pra mim não faz sentido. Cara... predomina, o que acontece? E aí a gente falando de questão hormonal, você começa a tomar... Mas a testosterona, te interrompendo novamente, ela também ela faz muito parte dos fisioculturistas, né, sim, cara? Porque ela mexe com a estrutura corporal, ela muscular. Inclusive nós tivemos aqui um nutricionista da semana passada, ele falou sobre isso, né, sobre o uso indiscriminado disso e tal, que é outro propósito, mas enfim... Então, na verdade, ela sobrepõe o hormônio feminino, né? Sim, ela sobrepõe o hormônio feminino. Tanto é que quando eu começo a tomar testosterona, né, nas doses naturais, eu nunca fiz pirâmide de halterofilista, não, eu tomo nas doses naturais como se eu estivesse fazendo uma reposição hormonal de um homem adulto. Imagina um homem que não produz hormônio, ele tem que tomar a proporção natural de um homem adulto. Para ter os níveis de testosterona nos exames de sangue que eu faço faço de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses exame de sangue para saber quais são os meus níveis de testosterona, quais são os meus níveis de triglicérides, glicose, colesterol, tudo. E esses exames que você faz com relação à testosterona é para te deixar no limite, que te deixa bem fisicamente ou não? Sim, tem que me deixar. Hoje eu não produzo mais hormônio. Hoje eu tirei todos os produtores de hormônio com as cirurgias que eu fiz. Hormônios femininos. Femininos, não tem mais. Mas mesmo antes de tirar, quando eu
comecei a tomar testosterona, depois de um certo tempo, eles anulam completamente a produção de hormônio feminino. Tá. A testosterona anula a produção de hormônio Forte o feminino. negócio. É muito forte. Mas a gente tá falando Por que você isso vai ter que que você tomar tá a vida inteira ou não? Sim. Tá. Sim, porque eu não produzo mais hormônio. Tá. Então eu tenho que tomar um hormônio sintético. Sintético e na verdade é o que mais que faz uma conexão com o seu jeito de ser é a testosterona, tô errado? Sim. É isso, né? Tá. E a testosterona e ela Mas isso é feito muda. com encamamento médico, Sim, né? Tá. Totalmente cuidado. Tá. Totalmente Tá. cuidado. É importante, galera, vocês entenderem isso, porque a gente tá falando com um rapaz que tem 40 anos, mas a gente também, se Deus quiser, vai assistir um adolescente que tem 13 anos, que ele vai entender todo o processo da parada, eu tô errado? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, para os adolescentes, a gente tem um ambulatório muito legal na Unicamp, que ela trabalha com crianças e adolescentes trans. E aí, gente, só para colocar a mão na cabeça dos pessoal, já tá, como assim criança tomando hormônio? Não, criança não vai tomar hormônio. Na hora que entra na puberdade, essas adolescentes vão receber um bloqueador hormonal para que não apareçam as características secundárias sexuais, que são, por exemplo, no caso das meninas, seio e menstruação. No caso dos meninos, barba, né? E pelos. Aí já dá uma bloqueada nisso. Bloqueia isso. A criança vai crescer, a criança vai estar saudável, normal, só não vai ter características secundárias sexuais. Porque isso alivia o sofrimento de uma pessoa trans de uma maneira que vocês não imaginam, cara. Cara, eu sempre falo assim, você que é um homem, imagina você acordar amanhã cedo menstruando com um par de peito. Você não vai gostar, cara. Mas eu vou falar, pais, prestem atenção nos seus filhos. Porque se vocês virem que eles não estão se encaixando aonde tem que estar, preste atenção, abrace eles e façam com que ele se identifique. Com certeza. Né? Façam com que eles se sintam como eles são, porque ninguém merece. Isso aí é uma importância. É muito importante isso. Aí a gente vai, agora a Luana já me cutucou aqui, que já está na hora da gente encerrar esse take também. Aí a gente vai continuar com outro assunto bacana daqui a pouco. Bom, quando a gente fala em hormônio, a gente também todo mundo já vem na nossa mente aquela coisa sexual. A pessoa que toma hormônio, por exemplo, altera a libido ou não? Pra caralho. Pra melhor ou pra pior? Pra melhor. Pra melhor. Top da balada. Top da balada. Mas quando a gente... Então, mas já pegando esse ensejo do sexo, por exemplo, no universo do... As pessoas precisam entender que o transgênero não tem uma coligação direta com o tesão, a vontade de trepar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Explica pra galera. Explica pra galera pra entender que vamos desenhar. Pra desenhar o que é ser transgênero, o que é trepar. Cara, a diferença. Não, e não é nem na questão de sexo, né? Do ato sexual. Mas da orientação sexual, que é mais importante a gente falar. Explica pra galera. Porque quando a gente fala assim, LGBT, o pessoal já quer enfiar tudo no mesmo saco. É gay, não fala nem gay, né? É lésbica, é viado e sapatão. Já usa todo o termo pejorativo, já joga todo mundo, põe tudo no mesmo balaio. Quando a pessoa fala, uma pessoa que nunca teve contato com uma pessoa trans, quando você fala assim, homem trans, o que vem na sua cabeça quando você pensa no homem trans? Vem a imagem de uma mulher muito masculinizada. O que você vê na cabeça quando você pensa o que vem na sua cabeça quando você pensa numa mulher trans? Vem a imagem de um homem extremamente feminilizado, né? E não é isso, gente. Pessoas trans, a questão da identidade de gênero é como a gente se sente, identidade de gênero. Se eu sou uma pessoa trans ou se eu sou uma pessoa cis. Né? Como eu disse, a gente já falou sobre a questão de cis estar no mesmo lado de trans estar transcendendo o outro lado. Então, se eu sou trans, a identidade de gênero me diz se eu me sinto homem, se eu me sinto mulher ou se eu me sinto uma pessoa não binária ou gênero fluido, que eu posso transitar pelos gêneros. Certo. A orientação sexual é completamente deslocada e desligada. Explica isso pra esses felas das putas, pra eles entenderem de uma vez pro outro, gente, o que é, desenha essa porra, que o pessoal fala, não, só te interromper porque eu fico puto com isso, porque é o seguinte, a galera não consegue entender uma coisa, não consegue desvincular,
é safadeza, ai, é o caralho a quatro. Explica pra esses, pra galera, o que é uma coisa pra deixar claro de Vamos uma lá. vez por outra. Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja uma identidade de gênero. Isso aqui, orientação sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, um é água e outro é amendoim. Exatamente. Identidade de gênero, de novo, é como eu me sinto, é a minha identidade. É a identidade do meu gênero, né? Identidade de gênero, identidade do meu gênero. É o jeito que eu me identifico. Eu me identifico como homem. Eu, Eric, me identifico como homem. Agora, orientação sexual. Por quem eu sinto atração? Aí é outra coisa. outra conversa. Você como Eric, homem, você pode se sentir atraído sexualmente pelo Rafa Beats, homem. Tranquilamente. Porque existem homens que são atraídos por homens. Existem mulheres que são atraídas por mulheres. A orientação sexual diz respeito para quem você sente atração. Romântica ou sexual. Agora a gente Então, já sabe que você é casado com a Bárbara. Sim, certo? sou casado com a Bárbara. Você se permite se sentir atraído por um homem? Não, ou porque não? eu sou heterossexual. Você é heterossexual. Então eu sou um homem Até porque na hora que eu trans. falei que ele se sentiu atraído pelo Rafa Beats, ele já ficou meio puto. Você sentiu... Não, porque, Não, cara, mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês soubessem o quanto de homem gay vem dar em cima de mim, e aí eu me sinto feliz, porque os caras gays têm bom gosto. Tem E bom aí, gosto. Se os caras estão gostando de mim, é porque eu sou arraso, bonito, né? não Pelo é? menos eu sou bonito e Você é um gostoso. Mas, arraso. cara, é muito importante, a gente fica brincando, cara. Por quê? Porque é um negócio muito louco. As pessoas, elas distorcem, elas não conseguem entender Cara, é aquela uma coisa, né? o que é uma coisa, o que é outra A coisa. ignorância é o É. problema de tudo. É A ignorância. ignorância no sentido de não saber das Não coisas. saber das coisas, exatamente. Né? Uhum. E aí você fala da identidade de gênero e orientação sexual. Orientação sexual é por quem eu me sinto atraído. Uhum. Eu sou um homem porque eu me sinto homem. Mas eu sou trans porque eu não nasci homem. Eu nasci no corpo feminino. Então, eu sou um homem trans heterossexual porque eu me atraio por mulheres. Rafa Beats, Perfeito, velho. Homem. Perfeito. cis, porque nasceu. Homem, Homem se se identifica sente com outra, homem. se identifica como Ele é homem. cis, né? Ele é um homem cis heterossexual, porque ele se atrai por mulheres. Entendeu? Entendi. É isso. Total. Existem homens trans, gays, sim. Existe. Homens trans, Trans. mas que sentem atração por homens. Homens trans bissexuais, que sentem atração por homens e mulheres. Tanto que a gente vê hoje homem trans que engravida. Verdade. A questão da Boa e aí, pergunta. não, e Boa, aí, é. sim, Isso boa já colocação. é um assunto Não é? interessante. Gente, Porque esse homem trans Cara, está casado com um homem. é Aí É tanto ele assunto que esse transa- podcast tem que durar 10 horas. É. No Não, mínimo, mas, mano. só pra gente não perder esse que ela Sim. falou, essa dinâmica, é uma coisa diferente e É diferente. aos olhos da sociedade não é correto. Totalmente. É. Mas eu digo assim, mas é uma coisa que Muito cada louco, vez está né? aparecendo mais, um homem trans ficar grávido, né? Grávida, né? Ou É, grávida. porque grávida. se a gente- cara, se a gente quiser simplificar tudo isso, pensa que em cavalos marinhos, cara. Oh, meu Deus. cavalo essa é marinho- uma coisinha mais fofa. O macho que engravida. Você vê O que macho que coisa? carrega os Ah, filhotes. sério? Eu não sabia É. disso. O macho que carrega os filhotes. O macho que tem toda a estrutura para carregar os filhotes. A fêmea não carrega. Uhum. E aí o que acontece? A gente está falando de macho e fêmea, né? A gente fala da questão macho e fêmea Biológica. né? biologicamente. Biológica. E aí a gente fala muito, né, na questão hoje em dia de saúde, por isso que é importante a gente frisar na questão de políticas públicas de saúde para pessoas trans. Por quê? Porque existem homens que têm, que optam por não fazerem cirurgias, manter a vagina e a parte reprodutora. Para quê? Pra engravidar. Para engravidar, para poder ter um filho dele, geneticamente E você dele. é operado? Eu sou ou não? cirurgiado. Cirurgiado? Aham. E aí, e eu não é da minha vontade de engravidar. Porque eu, Eric, e aí eu falo de novo. Mas você tem filhos? Eu tenho filhos que são meus enteados, né? São Ah, filhos seus do coração. Ah, tá. E aí eu falo São de filhos da, família. são Sim, filhos sim. da Bárbara? São filhos da Bárbara. Ah. E eu falo de novo da minha experiência, quando eu falo sempre que é muito, cara, é muito importante a gente falar da própria experiência. Porque eu, Eric, eu optei por não manter esses caracteres femininos porque eu não me sentia. Eu vejo muito a questão, eu, Eric, gente, pelo amor de Deus, eu sempre gosto de frisar. Pra mim, a questão da maternidade, muito feminina pra mim.
Mas é eu, Eric, eu não Ah, consigo sim. conceber isso pra mim. Pra mim isso não é concebível. Mas eu respeito, e eu respeito e eu admiro muito esses cavalos marinhos aí que a gente tem. Os que cavalos são marinhos. os caras que querem engravidar não me, pra leve ter a, filho. não me leve a mal, mas você, às vezes, eu percebo um discurso até meio que machista seu, ou não? Não. Assim, talvez no sentido de uma possibilidade, porque quando você fala do transgênero, talvez ali de Engravidar? engravidar, de não engravidar, ali no sentido que você não se admite engravidar, se um transgênero deixa eu só completar meu raciocínio, Luana. Você tá fazendo uns checkmate. Não, eu tô querendo dizer Não, o seguinte. porra, é legal essa. Eu tô querendo dizer o seguinte, se a Nunca mulher... ninguém me questionou isso, cara. Eu Não, acho porque é o muito seguinte, legal. se o cara é um cara transgênero, se é um homem trans, e ele tem os órgãos reprodutores, e ele não se permite ter um filho, significa que ele necessariamente ele pensa... Que nem um homem mesmo, um homem mesmo. Um homem, né? Por quê? Como Porque Eric. ele não se admite, talvez, não tô falando, já esquece o Eric, tô falando no geral. Sim. Ele não admite carregar um filho, por quê? Porque simplesmente ele pensa como um homem, que o homem não é capaz de gerar uma criança, entendeu? Não é nem um checkmate, é só uma maneira de refletir sobre a parada, tá ligado? Muito louco. Mas- You win! Não, porra! Cara, muito louco isso. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas pode ser. Mas, né? cara, é muito. Mas é muito E é uma louco você construção ver um social homem também. grávido também, que nem o cavalo marinho que você falou, eu não Sim, sabia. sim. Mas Sim. é muito louco, mano. Não, mas, cara, é muito legal você, Você- abrir essa. Essa possibilidade Você- que às vezes... sabe quando você tá jogando videogame que você tem uns lugares que não estão escuros porque você não passou? Eu tava. Aí você acabou de abrir um lugar escuro. Não, você porque, abriu, clareou. porque o que acontece? Quando a gente fala do universo feminino, é muito louco. E quando você tem uma gera uma criança, você envolve necessariamente uma mulher. E quando, de repente, um homem trans não se admite fazer isso, significa que ele já tem um pensamento voltado a o machista, ser um homem, a né? macheza da parada, Sim, tá sim. ligado? Já É que são, opera, aí é já aquela tira. coisa. E aí você. Cara, é muito louco você ter falado isso, porque acabou de cair uma bomba na minha cabeça. Que é o papel social. É o que a sociedade, é o que a né? sociedade mete o louco e impõe. impõe. Por quê? Porque ela simplesmente fala que o cara não pode engravidar. Por que o cara não pode gerar um filho? engravidar. Cara, é o papel social e Né? isso acabou de cair na Por minha que o cabeça. cara não pode porque Eu gerar? queria ter aquela um coisa. sorrisal aqui pra enfiar na minha boca e Não, porque esse cara... fumando pra não responder essa por que pergunta. o cara não pode gerar? Por que o cara... O fato de você se sentir homem e se sentir Então, é muito louco isso. desejo por mulher, ó, Sim, fechou. sim, Mas sim. isso também é mais Não, profundo cara, que não te permite gerar uma criança. E é muito louco como o papel social influenciou na minha vida. E acabou de abrir um negócio na minha cabeça agora. Cara, muito louco. Então foi porque, uma boa assim, pergunta. Foi? Puta que Que pariu. boa pergunta, Eu hein? acho que foi Nossa. a melhor pergunta do podcast, Do assim, século. que me fizeram até hoje. Nunca me fizeram essa pergunta. E eu nunca tive que responder dessa maneira. Porque sempre me perguntaram, o que você acha de homem engravidar? Eu falei, beleza, eu acho legal, eu não quero. Mas aí eu não tinha pensado a fundo por que que você não quer? É Claro, por velho. causa do papel social. Claro, que o papel social que eu É me porque sinto a confortável. sociedade fala que. Mas que então, a Você não sociedade- consegue se imaginar grávida. Cara, porque a E aí- sociedade. e aí você com um barrigão, Por isso que eu falo é que é isso aí, ó, importante. é o Porque que ela você, tá falando. se você Mas se vê então, um homem, Porque, Sim. mas ele se vê um homem porque a sociedade impõe que ele é um homem Ele é dessa Da um mesma homem forma dessa que a sociedade. sociedade impõe que as mulheres têm que ter filho. Exatamente. Cara, é exatamente muito louco. igual. É. Não E muda eu nada. acho muito, porque eu falo É absolutamente igual. É, E eu falo louco. muito para as mulheres que não querem ter filho que, meu, é isso aí. Não quer ter filho, não tem. Não tenha. É um já cara, era. o corpo é seu. Uhum. O corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. Entendeu? E é muito louco, mas eu não me sinto. É porque, cara, eu não sei porquê. Eu não sei explicar o que isso me traz de trauma, de todas as sensações, de eu não poder. De eu não conseguir, por exemplo, usar rosa. É Uma tipo, coisa besta, vou sabe? colocar você homem trans, com outro homem trans que engravidou, qual que é a diferença entre vocês? Nenhuma. Nenhuma. Agora, Mas qual você que é o tem- sentimento dele de querer engravidar e você não? Então,
ele tem uma liberdade a mais que eu não tenho. É só isso, cara. Não muda absolutamente Exatamente. nada. Ele Mas tem uma isso liberdade de pensamento a mais que eu não tenho. Tipo, ele não quis operar, você já operou. E eu acho, e aí eu falo da questão do livre-arbítrio e da questão faça o que você quiser com o seu corpo. Entendeu? Total. E eu acho, por isso que eu falo das experiências, por isso que é muito importante a gente falar de experiência própria, porque eu não posso, por mais que eu tenha lugar de fala enquanto homem trans, para falar dos homens trans, para falar sobre a comunidade trans, eu não tenho lugar de fala para falar por todas as pessoas trans e por todos os homens trans, porque, cara, existem homens trans de todos os tipos, de todas as vontades, e tem homens trans que engravidam, tem homens trans que engravidam de homens, tem homens trans que engravidam de mulheres trans. Você vê que coisa. Tem homens trans que fazem inseminação artificial para ter inseminação, filho com uma mulher. Porque ele tá muito ligado à Então, biológica. sim, A biologia, né? A biologia, teoricamente, só permite você ter aquela coisa, teoricamente, que tem que ter um órgão reprodutor feminino. A questão você tem um órgão reprodutor funcional, você quer usar, e ponto. não importa o jeito que você queira engravidar. Existem muitos homens trans casados com mulheres trans que não optam por fazer a cirurgia também. Mulheres trans que não querem ter uma neovagina. E beleza, cara. Elas podem fazer o que elas quiserem com o corpo delas. E isso não vai deixar elas menos mulheres do que elas são. Não vai, né? A questão de se sentir mulher já basta, cara, né? Você já se sente do jeito que já basta. E aí a pessoa fala assim, mas tá usando o pênis, não é? Gente, parem de genitalizar as pessoas. Verdade. Ponto. Parem. Nós não somos genitais, nós somos pessoas. Pessoas. O que está em volta de tudo em primeiro isso, lugar. entendeu? Nós somos o que está em volta de tudo isso. Porque se o pessoal quer só um pênis e uma vagina, cara, vai no sex shop, tem de tudo quanto é cor e tamanho pra vocês. O Kid Bengala tá lá. Meu filho. O Kid Bengala tem de tudo quanto é tamanho também. Da hora. Galera, seguinte, provavelmente a gente... Quanto tempo a gente tem aí? 12 minutos agora. 12 minutos. Aí a gente agora, eu quero entender um pouquinho a música, né? Esse rapaz aqui, falar pra você. Além de tudo. O cara é do caralho, o cara toca pra caralho. Canta pra caralho. A Luana, você queria fazer alguma pergunta ali? Não, já fiz todas dos filhos dele que eu queria saber. Ah, sim, meus filhos eles são Enteados, filhos são filhos da Bárbara. do primeiro casamento da Bárbara. E eu vi que você falando do George Clooney lá no outro podcast, e que não era nada disso, né? Que é do seu tamanho, nossa, cara, eu achava que o cara... Nossa, eu rachei o bico quando eu... Meu, e eu cuido deles desde pequenininhos, o Vinícius desde os 3. Quanto tempo você tá com a Bárbara? 15 anos. Meu Deus. Ou seja, o Rafa, eu comecei... Ela é fodida, hein? A cuidar Bárbara, do Rafa. Eu te convidei pra vir aqui, você simplesmente tava viajando e não deu. Tá. Mas a próxima ela vai sentar aqui na vai ser lá na próxima temporada. Sim. E o Rafa eu comecei a cuidar dele da barriga da Bárbara, porque quando a gente começou a namorar, ela tava grávida. Tava grávida. Olha, é filho mesmo, né? O Rafa, mas o meu Rafa é filho dele também. Eu vi, cara, desde os 3 anos, tá comigo. O Vi tá com 18 agora, 15 anos. Então, meu... o meu Rafa, você conheceu ele com 7 anos. Ele tá com 11 hoje, então é praticamente filho também. Os filhos do Rafa vão ser netos dele. Claro. Acabou, mano. Pra gente pegar a outra parte agora, vamos entrar um pouquinho no lado musical. Ele já falou que não quer tocar, entendo perfeitamente. Música não é que eu não quero tocar. A música é foda, os músicos eles vêm aqui, os caras. Mas eu entendo. Ele tem um show em São Paulo, gente, um bar Então Brahma. eu falei pra ele diminuir. Aí eu falei pra ele diminuir um pouco a voz, só pra cantar uma palhinha que eu sei que a galera vai gostar. Mas só pra finalizar esse assunto de trans, lá que a gente começou, não sei se você vai se lembrar, o trans homem. Depois que passou todo... Em primeiro lugar, como que tá a parte legal do transgênero? Hoje ele é respaldado pela lei ou não? Sim, sim. Eu na minha época, quando eu fiz a mudança de documentação, foi em 2008 que eu consegui, mas eu entrei com processo judicial em 2003. Entrar com processo judicial, velho. Entrei em processo judicial em 2003, fiquei 5 anos na justiça pra mudar o nome. Naquela época era difícil pra caralho, foda pra cacete. Assim, várias coisas. Hoje em dia é muito mais fácil. Eu digo que a gente abriu uma autobahn ali pra galera, né? Pavimentou 5 pistas, vamos lá. Então hoje tá respaldado. Hoje em dia porque você mas hoje qual que é o caminho para um trans querer mudar o nome social, por exemplo? Bom, você tem que ter alguns laudos psicológicos, né? E você vai num cartório
e pede a mudança de nome. E é uma coisa relativamente simples. Simples assim. Simples assim. Top. Coisa que top. há uns anos atrás era absurdamente... Não. Impossível. Cara, Só juridicamente, só Eu tive que fazer exame de corpo de judicialmente. delito. É um absurdo. Tá brincando, né, cara? mano. Isso daí Eu tive que fazer exame perícia. Paizão, Brasilzão, isso é uma vergonha, isso é um absurdo, cara. Aconteceu um negócio hoje. Eu vou falar um negócio pra você, a pessoa expor. Cara, eu já acho absurdo a pessoa ir num programa ter que falar de sexo, sobre o caralho a quatro. Mas, como é um assunto que cada vez a gente tem que divulgar mais, para o negócio se falar menos, é importante. Mas é um absurdo, né, cara? Cara, eu falo pro pessoal que as pessoas que estão chegando hoje, os meninos, que hoje você vê muitos meninos de 13, 14, já começando a manifestar e começando a ter o apoio da família, e tem, muitos não têm, isso é óbvio, né? Mas muitas pessoas já têm, já buscam tratamento psicológico, já vão atrás da questão de bloqueio hormonal. Por quê? Porque um caminho foi conquistado ali. Graças a Deus. Pessoas como eu, lá atrás, deram a cara a tapa. Então, batemos de porta em porta em médico que não aceitou. Até hoje tem médico que não aceita fazer tratamento hormonal. Até hoje. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque umas coisas andaram um pouco mais e outras coisas retrocederam. Então você fala assim, cara, porra, por quê? Por que você vai recusar isso, cara? Porque eu falo assim, a cura não é a mudança de mentalidade. A cura é você conseguir adequar o corpo do jeito que a pessoa quer. Ou seja, a ciência, graças a Deus, anda aliada e a favor dos transgêneros, né, cara? Sim, graças basta o homem, né, que está por trás, o homem, entre aspas, que o profissional, a profissional, que está por trás da ciência, que é o médico, a médica, abraça a causa, para que ela né? abrace a causa e trabalhe em favor da gente. Lógico. É isso. Com certeza. Agora, pra gente sair do assunto aqui, Luana, vamos explorar lá. um pouco lá do musical do 17 rapaz. minutos. A música entrou ali na adolescência já, ou não? Cara, a música entrou na infância, né? Na infância. Desde pequeno, desde muito pequeno. Você já foi no Pedro Bial, não foi? Já, em 2000. Pedro Bial, você teve um programa na GNT. O cara é global, porra. Vai tomar no cu. Por que eu tô falando que é o cara global? O cara é global. O cara é foda, mano. Ó, eu fui no Namoral em 2013. Em 2013. Fui no Namoral em 2013. Participei de alguns documentários. Tem um documentário no YouTube que tá na íntegra, que é o Questão de Gênero, do Rodrigo Najar. Então, se você colocar documentário Questão de Gênero, você assiste ele inteiro. Tá no YouTube de graça, todo mundo. E aí tem também no GNT, se você entrar no GNT, tem uma série que chama Liberdade de Gênero, que eu participei do canal GNT, e aí a gente tá lá, eu tô no segundo ou terceiro capítulo da primeira temporada, eu não lembro. Mas tem que dar uma olhada lá pra forçar. Liberdade de Gênero no GNT. E Massa. na Globoplay, quem quiser procurar o Namoral, do Bial, de 22 de outubro de 2013. Eles só não tá no Pantanal, viu, galera? Ainda! Pantanar! Mas aí a música. Você assiste Pantanar? Assista, Oh, Pantanar. Eu adoro Pantanar. Pô, Pantanar! A Joa matou o cara ontem. Nossa, a Joa matou, que beleza de cena, cara. Nossa, que lindo. Nossa. Mas você sabe que antigamente mesmo que era assim, pior o design ali, a parte gráfica, mostrava a galera vendo onça e tal. Hoje já não tá mostrando mais, não. Tá. Mas ficou Ia muito ser bonita. bem fake, né? Porra, mas aquele pulo que ela deu lá foi sensacional. Mas aí, finalizando o negócio da música, entrou, na adolescência montou uma banda. Cara, a música, eu sempre costumo dizer assim, que a arte, ela abraça a gente. A arte é uma coisa que não tem preconceito, né? E aí o que acontece? Você tá numa situação em que eu já tinha, assim, eu estudei, fiz publicidade e tal, mas eu era naquela época que eu ainda não tinha me encontrado, eu não sabia o que eu era, e eu descobri exatamente quando eu estava nos últimos anos da faculdade. Nesse meio tempo, como eu sempre me identifiquei como homem, você me conhece desde sempre, e eu sempre fui um moleque, cara, nunca usei cabelo comprido, nunca usei vestido, nada. Então, eu era do jeito que eu sou hoje, com cabelo. Mas só interrompendo, existe também, fala lá se eu estiver errado,
tem a transição, né, Eric? Isso é fato, né? Sim. Para os transgêneros, a pessoa sempre fica aquelas piadinhas, ele é mulher, ele é homem. Porque você fica num período que é meio assim... Transitório, né? Transitório. Mas isso o que é? Uma coisa emocional ou física? Ou seja, você está num período de tomar hormônio ou você está num período de se entender como aquele sexo que está errado, entendeu? Não, a transição, a gente fala da questão hormonal mesmo. Hormonal, né? Físico, né? Quando você faz a questão... A transição, a pessoa está tomando hormônio. Porque ele já se entende como homem. Sim, não, porque tem muitos homens trans que não tomam hormônio. Tá, legal. Mas que você está nessa fase de... Você está nessa fase de se apresentar para a sociedade como homem. E aí, a partir de um ponto que você não se apresentava, né? Então eu era... Para não chocar... Não. Era chegar e falar pra galera, é o seguinte, tudo que vocês viram aqui não é. Eu sou o Eric. Entendeu? Então daqui pra frente, eu sou o Eric, daqui pra frente você me chama como Eric. E você vai transicionando na sociedade. Tá. E aí, de acordo com a vontade de cada um, toma hormônio, não toma hormônio, legal. Começa a usar roupa masculina. É um processo natural Sim. Né? Legal. Sim. E aí, nesse período de transição, se você está tomando hormônio, o seu corpo muda, começa a mudar muito rápido, né? Então aí acontece a questão de corpo, pelos, voz, e aí aquilo vai transicionando para um lado que você quer. Então, se você é uma mulher trans que está tomando hormônio feminino, você vai transicionar femininamente. Se você é um homem trans que está tomando masculino, você vai transicionar masculino. Perfeito. É isso aí. Fechou? Fechou. Meu, é o seguinte, cara é do caralho pra ficar entre a gente. Mais homem do que muito homem. É verdade. Agora, só pra dar uma palhinha, eu sei que o cara tem show e tal, vamos fazer uma palhinha bem de leve, aquela que você que... aqui você escolher. Bora. Não precisa... Violãozinho acho que já deve estar afinado, bem levinho. Palitinha acho que tá aí também, ali, ó. Bora, galera. Vou fazer uma mais calminha, então. Mais calminha para estourar. Obrigado, galera, pela audiência. Rafa Vix, Luana Oliver. É nóis, o cara Eric Vardy. Obrigado, viu, Eric? Obrigado a vocês. Eric. Valeu. Amei. Toca pra caralho. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Holy shit. You're the closest to heaven that I've ever been, and I don't wanna go home right now. Nossa, mano. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. Sooner or later it's over. Valeu, galera. I just don't wanna miss you tonight, and I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Everything's made to be broken. I just want you to know